Muito bem. Livro de 2 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 ao 20. É uma leitura extensa, uma leitura grande. Se você desejar e precisar se assentar, pode ficar à vontade. Mas nós vamos ler então esses 20 versículos, para daí poder entender bem a pregação. Diz o seguinte: o reinado de Jeorão. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve estes irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes deu muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele, de noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. E também mataste a teus irmãos, da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade.
e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, nós lemos aqui todo o texto, né, esses 20 versículos, que nos conta a história de Jeorão. O Jeorão era filho de Josafá, que era um bom rei, e que era rei, né, então, de Jerusalém, ou seja, da parte de Judá. Porque Israel, depois da morte de Salomão, então foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, então, foi chamado de Israel e o reino do sul de Judá. E a capital, Jerusalém. Então, o Josafá, o pai do Jeorão, ele foi um bom rei. Ele serviu a Deus, ele fez coisas boas. Mas ele morreu. E aí o Josafá, seu filho primogênito, ou seja, o filho mais velho, ele reinou no lugar do pai. Então ele foi rei daí sobre Jerusalém. E aqui nós lemos, né, que o Josafá, então, o que foi um bom rei, tinha outros filhos que eram irmãos de Jeorão. E Jeorão, então, Josafá, quando ainda estava vivo, deu vários presentes para os seus filhos, mas para Jeorão ele entregou o reino. Porque Jeorão era o mais velho, era o primogênito. Então ele beneficiou os outros filhos com presentes, como nós lemos aqui, ou com prata, ouro, coisas preciosas, cidades fortificadas em Judá. Mas para o Jeorão, então, ele entregou o reino, quer dizer, ele seria rei no lugar de seu pai. E daí morreu Josafá, então, e Jeorão assumiu o reinado. Mas, quando ele se tornou rei, ele matou todos os seus irmãos. Então, esses aqui, o que nós lemos os nomes, que eram irmãos dele, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos estes, então, ele matou a espada. E também alguns príncipes de Judá. Dos príncipes, né, de Israel. Por que ele fez isso? Primeiro porque ele era mau. Ele não temia o Senhor. Mas ele mandou matar os seus irmãos e esses príncipes, porque ele não queria ter concorrência no trono. Então ele mandou matá-los para não ser ameaçado de que outro tomasse o seu lugar e se tornasse rei. Então, matando os seus irmãos e matando alguns dos príncipes, ele assumiu o reinado sem ter ninguém que o pudesse ameaçar e dizer: vamos tomar o teu reinado, vamos ser rei em teu lugar, porque você é um rei mau. Né? Ele não tinha mais concorrência, vamos dizer assim. E aí ele fez um monte de coisa errada. E ele começou a reinar então com 32 anos e reinou 8 anos em Jerusalém. Então foram 8 anos de sofrimento para o povo de Jerusalém nas mãos desse
rei cruel, desse rei que não servia a Deus. Ele fez, no versículo 11 diz assim: fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. O que significa isso, fez altos nos montes? Ele construiu então lugares de adoração a deuses falsos, ou seja, a demônios. Então ele não serviu a Deus e ainda fez o povo de Jerusalém, o povo de Judá, desviar da presença do Senhor. Então ele não era um bom rei e, além de tudo, ele casou então com uma mulher chamada Atália, que era filha do rei Acabe e filha de Jezabel. Vocês lembram da história da malvada Jezabel, né? Então ele se tornou genro de Acabe e Jezabel. E se tornando genro deles, então, ele seguiu os seus caminhos. Então ele já não era bom e ainda assumiu, pegou os costumes do rei Acabe e da rainha Jezabel, porque eles eram reis em Israel, que eram reis idólatras. A Jezabel era podemos usar as palavras de hoje, uma feiticeira, uma bruxa. Ela era uma pessoa má, muito má. Ela é considerada a pior mulher das histórias bíblicas. A pior mulher que a Bíblia nos conta era Jezabel. E a filha dela também seguiu os seus passos e se casou então com o Jeorão. E Jeorão, já não sendo muito bom, seguiu os caminhos de Acabe e piorou a situação, porque daí ele fez o povo idolatrar a falsos deuses, que nós sabemos que são demônios, né? E ele foi então uma pessoa maligna. Ele fez muita crueldade. E tanto que, ali no versículo 12, a gente lê assim, então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias. Olha só, o profeta Elias, ele mandou uma carta para esse rei chamado Jeorão, e ali ele falou o que iria acontecer por causa das suas maldades. O profeta Elias, a gente conhece a história, né? Ele matou os 400, na realidade, bem mais de 400 profetas de Baal que serviam a Jezabel. E então Elias estava nesse contexto aqui, ele viveu nessa época. E ele escreveu então essa carta para o rei Jeorão. Vamos ler de novo o que Elias escreveu. Olha só, versículo 12. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Olha só, por que ele disse assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai? Era descendente, né, de Davi. Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai. Então, o Josafá, que era o pai dele, foi um excelente rei, foi um bom rei. E Elias disse: porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, Asa era o vô dele, mas andastes nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, Acabe e Jezabel. E induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. E também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Então olha só o que o profeta Elias falou aqui. No mesmo sentido, mas em outras palavras, Elias estava dizendo: porque você não serviu a Deus,
que o teu pai servia, que o teu avô servia. Porque você mandou matar os teus irmãos, né? Matou os teus irmãos. E porque você fez com que o povo de Deus adorasse ídolos, demônios, conforme o que Acabe fazia, então um castigo vai vir para você. Imagine só, receber uma carta do profeta falando isso e não mudar o coração. Tem que ter um coração muito endurecido, né? Mas, continuando a carta de Elias, então ele continuou dizendo assim, ó: mataste os teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Então Elias estava dizendo, você mandou matar eles, mas você é pior que eles. Eles eram melhores que você. E você vai ser castigado por ter mandado matá-los. Ou por ter matado, né? A Bíblia aqui não diz se foi ele pessoalmente que matou, ou se ele mandou alguém matar, mas foi ordem dele e matou a espada. Então Elias falou, eles eram melhores do que você. E você vai ser castigado por isso. Ó, 14. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Então Deus estava dizendo através de Elias, você vai ser castigado por tudo que você fez. E um pouco antes, ali no versículo 8, 9 e 10, nós lemos que outros povos, né, se levantaram contra ele. Os edomitas se levantaram contra a autoridade dele, Líbina. Então outros povos se levantaram contra ele, porque ele não estava na bênção do Senhor. E agora chega Eli e diz isso, você vai ser castigado. E você vai perder filhos, mulheres, ou seja, todas as tuas possessões, tudo aquilo que é teu vai estar debaixo de um grande castigo. E quanto a ele, Elias disse no versículo 15, tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Aqui na realidade está dizendo, quando fala de entranhas, é o intestino. Então ele foi atingido por uma doença muito séria no intestino. E aí o que é que diz ali, ó? Elias continuou falando ainda, que aumentará dia após dia até que saiam as tuas entranhas. Como que sai as entranhas? Como que sai o intestino? Eu não vou saber te explicar, mas a Bíblia está falando que aconteceu isso. Então ele ficou muito doente, com uma enfermidade no intestino, até que saiam as tuas entranhas. Que terrível isso, né? Não sou médica, não sei como que isso pode acontecer, mas aconteceu. E aí no 18, fala que Deus levantou os filisteus, também contra ele, e deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Então aquilo que Elias tinha falado se cumpriu. Ele foi atacado, perdeu tudo que tinha, né, ali no família, posses, bens, e ainda daí mais a doença. Então no 18 diz assim, ó, depois de tudo isto, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta. Então veja só, geralmente quando alguém fica doente, a esperança é que dia após dia melhore. Mas aqui para Jeorão não, dia após dia piorava a situação. E depois de 2 anos, então, ele morreu.
Ó, depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade e morreu com terríveis agonias. Então lhe saiu o intestino. E ele morreu com grande agonia, terríveis agonias. Se deu para a Bíblia falar de terríveis, eram grandes mesmo, né? O sofrimento dele foi muito grande. A gente pode imaginar o que aqui das doenças que a gente conhece hoje? A Bíblia não nos informa o que foi, mas o que a gente pode pensar? Uma doença terrível, né? O que a gente vê nos dias de hoje, as doenças mais terríveis que tem por aí. Mas aqui diz que morreu com grande agonia. Agora aqui tem o detalhe da mensagem que eu quero que você entenda bem. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Então o pai dele, avô e os outros reis, né, que morreram antes dele, o povo homenageava na morte. Queimava incenso, aroma, né? Enterrava no túmulo dos reis. Mas aqui está dizendo que o seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. O que essa história do rei Jeorão nos ensina? Quando ele morreu, o povo deu graças a Deus, né? O povo sentiu alívio, porque ele prejudicava o povo, ele dava leis que provavelmente o povo não gostava. Aqui não está falando, mas provavelmente nessa época eram os impostos. Então o povo sofria na mão dele, de uma ou de outra forma o povo sofria muito na mão dele. E diz ali, o seu povo não lhe queimou aromas como se fez a seus pais. O povo não sentiu tristeza pela morte do rei Jeorão. O que isso tem a ver comigo, pastora? Olha só, diz ali, se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Eles não colocaram ele, o corpo dele, no lugar do túmulo dos reis. Porque os que estavam ali foram sepultados com honra. E ele não recebeu honra nenhuma na sua morte. Então eles sepultaram na cidade de Davi, quer dizer, sepultaram lá em Jerusalém. Mas em qualquer outro lugar, menos no túmulo dos reis. Então ele não teve honra na sua morte. O povo se alegrou quando ele morreu. E aí o que nós podemos pensar? Um rei que morreu e não deixou saudades. Quantos líderes no mundo já morreram, e quando morreram, foi um alívio, né? Vamos dar um exemplo aqui. Hitler. Alguém tem saudade de Hitler? Acho que não, né? Eu mesmo nem pensar. Outros terríveis líderes mundiais que tiveram por aí morreram e ninguém sentiu saudade. Por quê? Porque foram cruéis, porque foram maus. Então ninguém sente saudade de alguém que não foi uma boa pessoa. Mas o que tem a ver conosco então? O que esse texto nos faz refletir? Quando nós morrermos, irmãos, o que será que vão falar de nós?
O que será que vão falar de nós? É bem sério isso, né, de o povo dar graças porque o rei morreu, por causa da sua maldade, se sentiram aliviados. E nós, quantos, né, que já partiram e que a gente diz, que saudade, que vontade de dar um abraço. Recentemente, né, não quero entristecer a minha amada, mas nossa querida irmã Dalva foi para casa e dela nós dizemos, que saudade, né? Que saudade. Mas um dia nós vamos nos encontrar. Mas e aqueles que morrem e ao invés de a gente dizer que pena que morreu, a gente diz, já foi tarde. Você já conheceu alguém assim? Que quando morreu as pessoas disseram, já foi tarde? Eu dei o exemplo aqui, né, dos líderes mundiais aí, que ninguém tem saudade desses homens. Porque mataram muitas pessoas, porque foram cruéis, porque não fizeram o bem. Mas e nós? O que será que vão falar de mim? O que será que vão falar de você? Se nós formos antes do arrebatamento. Você já parou para pensar nisso? O que você vai deixar de legado para a tua posteridade? Ou seja, para os teus filhos, para os teus netos. Aqui não estou falando de herança, de dinheiro, nada disso. Estou falando de exemplo. O que você vai deixar para que as pessoas lembrem de você? Você fez o quê na tua vida? Você foi uma pessoa boa? Você deu um bom exemplo para os filhos, para os netos, para a família, para os amigos, para os conhecidos? O que você fala na tua vida que quando você partir alguém vai dizer, ah, eu lembro que tal pessoa falava isso. Se eu for antes de Jesus vir nos arrebatar, eu espero que pelo menos uma coisa digam de mim. Ah, ela vivia falando do arrebatamento. Mas o que será, irmãos? Agora tem uma coisa, você pode ter certeza que tem gente que te ama e que tem gente que te odeia. Então tem os dois lados, né? Mas o que nós vamos deixar de saudade? Será que quando lembrarem de nós vão dizer assim, era fiel a Deus? Ou vão dizer, não valia nada? Porque às vezes a pessoa vive uma vida tão agitada que não para pensar nesses detalhes. E a Bíblia deixa esses exemplos aqui para nós, para que a gente aprenda, para que a gente saiba a viver aqui, saiba viver aqui, para que quando nós partirmos, nós possamos deixar uma coisa boa, deixar uma lembrança boa. Ai, pastora, por que você está falando isso? Porque a vida é assim, irmãos. A vida é assim. Né? Então nós temos que fazer coisas não para nós aparecermos, não apenas para falar bem de nós depois ou enquanto estivermos vivos, mas nós temos que fazer as coisas que possa demonstrar através da nossa vida a pessoa mais importante, que é Jesus. Será que vão lembrar de você e vão dizer assim, ela amava Jesus,
Ele amava Jesus. Ou vão dizer, só brincava de servir a Deus. Então esses detalhes a gente tem que pensar, mesmo que falar de morte ninguém gosta, né? Nós não fomos feitos para morrer. Deus fez nós para viver sempre, eternamente, por isso a gente não gosta. Mas, por causa do pecado, a morte entrou. Então um dia todos iremos, a não ser os que estiverem vivos, como eu digo sempre, no momento do arrebatamento. Mas é importante que enquanto nós estivermos aqui, nós possamos demonstrar de quem nós somos, o que falamos, o que fazemos, o que vivemos. Que tudo seja para mostrar Jesus em nós. Ou será que os teus filhos vão dizer, que bom que já foi? Ou teus netos vão dizer, não me lembro de nada bom do que meu avô, do que a minha avó fez. Que triste isso, né? Então comece a pensar, o que você tem feito na tua vida? Será que vão sentir saudade de nós ou vão dizer que bom que já foi? Porque nada adianta, irmãos, a gente estar dentro de uma igreja e não ser um cristão verdadeiro. Então nós temos que demonstrar quem nós temos aqui, ó. A boca fala o que o coração está cheio. Jesus falou isso. Então o que tem no teu coração, você vai passar para os outros. Se você tem amor, você vai passar amor. Se você tem ódio, você vai passar ódio. Se você tem Jesus, você vai passar Jesus. Mas quem não tem Jesus, não tem como passar Jesus para as outras pessoas. Então que no nosso dia a dia a gente possa entender isso. Eu tenho que fazer o que o meu Jesus faria. Ah, pastora, mas como assim? Eu não sou Jesus, Jesus é Deus. Sim, mas nós somos cristãos. Por quê? Porque somos seguidores de Cristo. Então, se Jesus não faria certas coisas, eu também não posso fazer. E aí, então, a gente vai ter uma vida de exemplo para deixar para os que ficarem depois de nós. Porque de nada adianta, irmãos. Às vezes morre um bilionário, né? Um milionário. Morre. Deixa muitos milhões. Mas e o exemplo? Daí os filhos, os netos vão dizer assim, mas até que enfim foi, deixou o dinheiro para nós. É ou não é assim? É. É o caso do rei aqui. Do rei Jeoacás. Eu estou misturando. Rei Jeorão. Esses nomes complicadinhos, né? Então nem que você não tenha herança para deixar para ninguém. Mas a maior herança é o teu testemunho de Jesus. A maior herança é o teu exemplo. Qual tem sido o teu exemplo? Bom ou mau? Qual será a frase que os que ficarem vivos depois de nós vão colocar no nosso túmulo? Ah, pastora, mas eu sou uma pessoa boa. Que bom, continue sendo. Agora tem um versículo que Jesus mesmo falou, bom é só Deus. Nós não somos bons o suficiente. Comparados com a bondade de Deus, nós não somos nada. Mas temos que tentar ser pessoas que possam dar bom exemplo. Para daí, quando falarem de nós, dizerem assim, nunca desistiu da sua fé. Nunca abandonou Jesus. Esse vai ser a melhor coisa, irmãos, que podem falar de nós. A melhor coisa. Então que nós possamos aprender com essa história aqui do rei Jeorão, que foi um rei muito mau, que foi um rei cruel, que quando ele morreu ele nem foi homenageado pelo povo.
E nem sepultaram ele nos sepulcros dos reis. Quer dizer, ele foi desprezado pelo povo. E assim é quem é ruim, quem é maldoso, quem só pensa em si mesmo, não se importa com os outros. Então, quando morre, não deixa saudade. O rei Jeorão não deixou, versículo 20, não estou inventando nada. Está escrito aqui na palavra de Deus, versículo 20, a segunda parte do versículo. E se foi sem deixar de si saudades. Vão sentir saudades de nós? Ah, pastora, mas eu já fiz tanta coisa errada na vida e daí não vão sentir saudade de mim? Ainda está tempo. Estamos vivos. Se você ainda não fez muita coisa boa, comece hoje. Acho que não é o caso de ninguém aqui, mas de repente você conhece alguém que é assim? Ensine a palavra. Diga, ainda há tempo. Enquanto tem vida, tem tempo de mudança. Né? Então vamos aprender com a palavra do Senhor. E isso sem falar, irmãos, que Deus mandou um recado para ele, né? E ele não quis mudar. Que coisa triste isso. Porque a pessoa que tem Jesus, ela pode estar sofrendo muito antes de morrer, mas na sua alma ela tem paz e tranquilidade. E aqui não falou isso dele não, ó. Falou o quê? Deixa eu achar aqui o versículo. E morreu com terríveis agonias. Então, quem não tem Jesus morre agoniado, angustiado. Mas quem tem Jesus tem uma paz maravilhosa. Amém? Vamos viver de acordo com a palavra de Deus, para que nós possamos dar bom exemplo para a nossa família, para os que conhecem, né? Os que nos conhecem, seja vizinho, seja colega de trabalho, enfim. Seja quem for, possam olhar para nós e dizer, essa pessoa é de Deus. Porque muitos vão olhar para alguns e vão dizer, vive na igreja, mas não muda nunca, nunca. Isso é triste, né? Então que possamos ser bons exemplos, que possamos mostrar Jesus. Nós somos embaixadores de Jesus aqui nesse mundo, irmãos. Sabe quando tem um embaixador, por exemplo, tem um embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Né? Em cada país tem lá o embaixador. O que que faz? Representa o Brasil lá nos Estados Unidos ou qualquer outro país. Então representa o que a pessoa fizer, vai dar consequências aqui no Brasil. Nós somos assim, nós somos embaixadores de Jesus. O que é isso? Nós estamos no mundo representando Jesus. Então, se Jesus, que nunca pecou, que sempre fez coisas boas, nos deu o exemplo, nós temos que ser como Ele. Nunca vamos ser iguais, porque o Senhor é único, mas nós temos que ser parecidos com o Senhor. Vamos pecar? Com certeza, estamos aqui ainda. Mas não porque queremos pecar. Pecamos porque estamos aqui, somos pecadores e isso vai até o dia que nós chegarmos na glória. Mas enquanto estivermos aqui, vamos ser bons representantes de Jesus. Para que quando nós sairmos dessa vida, eles possam dizer, os que ficam, né? Possam dizer, realmente, servi a Deus. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?